Olá, eu sou José Pereira. Neste vídeo vou falar sobre EBITDA. Vou falar especificamente sobre a aplicabilidade do EBITDA como instrumento, como múltiplo para avaliação de empresas. Vou também comentar sobre o uso dessa ferramenta como uma forma, como um referencial para remuneração de áreas de negócio e para executivos de uma forma geral. Vou fazer uma aplicação prática do EBITDA para uma empresa, a fim de mostrar o valor da empresa a partir do uso dessa ferramenta. Preparei o conteúdo e o roteiro deste vídeo com bastante cuidado e convido você para seguirmos juntos durante a minha apresentação. Muito bem, estamos apresentando a série EBITDA. Esta palavra, essa sigla, já foi apresentada no primeiro vídeo, assim como sua equivalente em português, AGIDA, que quer dizer lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. O conteúdo deste vídeo, ou melhor, esta série é composta de 3 vídeos, e este é o segundo vídeo, que trata da aplicabilidade do EBITDA. O conteúdo deste vídeo está sendo apresentado em 5 tópicos principais. EBITDA em métricas de avaliação, em que o EBITDA também é uma das métricas. Resultado de um caso prático de avaliação, uso de múltiplos de EBITDA, EBITDA e remuneração, e as considerações relevantes em que juntamos um conjunto de informações importantes para facilitar o acompanhamento e o uso posterior do conceito para quem tiver interesse. Então, vamos avançar. Inicialmente, eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, se ainda não tiver inscrito, a apertar o sininho para que você possa ser notificado quando lançarmos novos vídeos. Também peço que você divulgue este vídeo, compartilhe com as pessoas de seu relacionamento, que você entenda que possam ter interesse no assunto. Então, vamos abordar o primeiro tópico, o EBITDA e as métricas de avaliação. Esta tabela que está sendo apresentada, ela já é nossa conhecida do primeiro vídeo, estamos resgatando seus números, seus valores, para que a gente possa se situar melhor dentro do contexto e evoluir com o presente vídeo. Então, na linha 3, temos o valor de EBITDA calculado para este exemplo, 34 bilhões 579,7 milhões. Os demais números estão visíveis e utilizaremos eles no momento oportuno. Destaque a fórmula do EBITDA. Existem 2 fórmulas que nós apresentamos para calcular o EBITDA. Uma primeira fórmula, que é simplesmente partirmos da receita operacional líquida, a linha 1, menos os custos e as despesas operacionais, exceto as depreciações e as amortizações, ou seja, a linha 2. E, portanto, o resultado da linha 3, que é o EBITDA, que está demonstrado também aqui neste retângulo do lado direito. A outra fórmula é partindo do lucro líquido, em que colocamos o lucro líquido e fazemos a operação inversa em relação aos juros, aos impostos, depreciação e amortização, que são os itens típicos que são excluídos habitualmente do EBITDA, assim como outros itens que não têm essa natureza de operacional, porque o EBITDA é operacional. No caso, o único item que não temos essa conotação de operacional são o valor de equivalência patrimonial. Eu creio que esses números já são conhecidos do primeiro vídeo e que, à medida que for sendo necessário, a gente vai resgatando o significado e a importância de cada um deles. O EBITDA e as métricas de avaliação, é importante destacar que o EBITDA como múltiplo é utilizado como múltiplo para avaliação de empresa, ou seja, para valuation. Existem outras utilizações, outros usos do EBITDA para remuneração de gestores de unidade de negócio,
Por exemplo, existe também a possibilidade do uso de EBITDA como uma ferramenta de análise, como um indicador, conforme comentamos no primeiro vídeo. Então, vamos, em termos de valuation, EBITDA como, e as métricas de avaliação. Existem diversas métricas de avaliação, estamos apresentando algumas delas aqui. A primeira forma, o primeiro referencial para avaliação de uma empresa seria o próprio patrimônio líquido contábil. O patrimônio líquido ele reflete a posição em um determinado momento, seguindo as práticas contábeis, o capital investido inicialmente pelos proprietários, depois novos aportes de capital, os lucros retidos na empresa, menos eventuais dividendos e distribuição do lucro que tenham sido realizada. Entretanto, muitos dos contratos sociais de empresas médias, por exemplo, estabelecem o valor do patrimônio líquido como um referencial para indenização para algum dos sócios que venha a sair da empresa ou em caso de falecimento deste sócio. Uma outra métrica de avaliação é o valor de mercado. O valor de mercado toma como base a cotação das ações da empresa num determinado momento. Então, o número de ações vezes o valor da empresa, subentendendo que seja um tipo só de ação para facilitar o nosso raciocínio, então, isso leva ao valor de mercado, aquilo que o mercado está valorando a empresa. Existe outro conceito, que é o Enterprise Value, que é construído a partir do valor de mercado, adicionando as dívidas e tirando as disponibilidades. Iremos apresentar cálculos para a explicação desse conceito. O valor presente dos fluxos de caixa esperado também é uma das métricas, e talvez a métrica mais forte para avaliação de uma empresa. Uso de múltiplos, ou seja, o EBIT, o EBITDA e o LOPET são referenciais. E eu gostaria de destacar que, especialmente no caso de pequenas empresas, que não têm uma estrutura contábil, uma estrutura de controladoria estruturada para atender, para desenvolver os cálculos, para fazer projeções, então o múltiplo ele é bastante utilizado. Nos casos de investidor anjo, venture capital, no private equity já existe assim a tendência de existir uma estrutura contábil já um pouco melhor. Nós temos em nosso canal uma série de vídeos que trata de financiamento para startups e novos negócios. Existe o vídeo 5/5, que trata de recursos de investidores, em que a gente cita o investidor anjo, o venture capital e o private equity. Bem, vamos em frente, fazer uma aplicação para o resultado de um caso prático de avaliação. Então, tomamos ainda como exemplo o caso da JBS, as demonstrações financeiras consolidadas relativas a dezembro de 2022. São informações divulgadas, informações de domínio público, informações do mercado. Então, nesse balanço, consta o ativo total da empresa de 208 bilhões 110,6 milhões. Ao mesmo tempo, o patrimônio líquido contábil da empresa é de 49 bilhões 808,9 milhões. São informações para que a gente possa ir se sensibilizando acerca da grandeza dos números da empresa, né? A demonstração do resultado do exercício está mostrada aí do lado esquerdo nessa tabela, mostrando na linha uma receita líquida de 374 bilhões 851,6 milhões, até o lucro líquido de 16 bilhões 201,3 milhões na linha 10. Do lado direito, temos as informações relativas ao fluxo de caixa das operações, das atividades de investimento e das atividades de financiamento. Portanto, retomando, reforçando a demonstração do resultado do lado direito, da linha 1 até a linha 3, partimos da receita líquida ao lucro líquido, em seguida está adicionado o valor das despesas operacionais para se chegar ao EBIT, ou LAGIR. Depois temos o resultado financeiro, equivalência patrimonial, e o LAIR, ou EBT,
em seguida se tira o valor do imposto sobre o lucro, chega ao lucro líquido, né? Aqui, no caso da demonstração dos fluxos de caixa, conforme mencionamos rapidamente, são os fluxos de caixa das atividades operacionais na linha 1, das atividades de investimento na linha 2 e das atividades de financiamento na linha 3. Também são números que já tivemos a oportunidade de apresentá-lo no primeiro vídeo, estamos retomando para que a gente possa prosseguir com a nossa análise. Neste gráfico, apresentamos a cotação das ações da empresa no período de 30 de 6 de junho de 2010 a 30 de junho de 2023. Então, observamos que a empresa, o comportamento da cotação das empresas. Em 29 de dezembro de 2022, o valor da ação era R$ 20,819, algo arredondando para 82 centavos, né? Então, esse era o valor a cotação da ação, dia 29 de dezembro de 2022. O valor de mercado, o valor total da empresa era de 48 bilhões 776,4 milhões, tomamos como referencial o valor da ação que está apresentado aí neste retângulo logo acima do valor do mercado. O patrimônio líquido contábil da empresa era de 49 bilhões 808,9 milhões, conforme mencionamos já em slides anteriores, né? E o valor mais alto alcançado pela ação da empresa neste período que está representado no gráfico, foi em 27 de abril de 2022, quando o valor chegou a R$ 34,535 milésimos de real. Então, essas são algumas informações para que a gente possa situar e nos sensibilizarmos acerca da grandeza dos números da empresa. Nesta nova tabela, estamos apresentando o valor de mercado da empresa, né? O valor da empresa e o valor contábil. Então, observamos que o valor de mercado da empresa, na linha 1, conforme comentamos no slide anterior e no gráfico, 48 bilhões, 776,4 milhões. Ao mesmo tempo, a empresa tinha uma dívida financeira de 104 bilhões 409,2 milhões. Essa dívida financeira está detalhada, o risco sacado, empréstimo de financiamento, arrendamentos de curto prazo, empréstimo de financiamento de longo prazo, arrendamento de longo prazo. Então, a dívida financeira total de 104 bilhões 409,2 milhões. Para mostrar a composição da dívida. Em seguida, temos caixa e equivalentes de caixa de 13 bilhões 182,2 bilhões. Então, o Enterprise Value, ele está representado na linha 4, 140 bilhões 3,4 milhões. O Enterprise Value corresponde, portanto, a linha 1, que é o valor de mercado, né? O valor das ações, mais a dívida financeira da empresa, menos o valor de caixa e equivalentes de caixa. Temos também, na linha 5, o valor do patrimônio líquido contábil. Nesse caso, especificamente, coincide que o valor de mercado da empresa estava menor do que o patrimônio líquido contábil, em 31 de dezembro de 2022, ou seja, o valor de mercado é de 29 de dezembro, porque dia 31 era um dia em que não teve movimentação da Bolsa. Vamos agora discutir o uso de múltiplos, né? O que são múltiplos? Nós vamos, nesse slide, mostrar. Nós temos, portanto, esta tabela, vamos usar 3 referenciais para a determinação de múltiplo, ou seja, o EBITDA, o EBIT e o NOPAT. Pode-se determinar múltiplo de faturamento, múltiplo de vários outros tipos, mas creio que, para fins de exemplificarmos e considerando que o nosso foco está sendo o EBITDA, esses 3 referenciais eles nos ajudarão de forma significativa. Então,
Notamos que, na linha B, que o Enterprise Value dividido pelo EBITDA é igual a 4, né? Na linha E, nós temos o Enterprise Value, que já foi mostrado no slide anterior, de 140 bilhões e 3,4 milhões. Se pegarmos esse valor, dividirmos pelo EBITDA, que está na linha A, de 34 bilhões 579,7 bilhões, obtemos o valor 4, que é o múltiplo. Em seguida, temos o múltiplo de EBIT, e todo esse múltiplo somando como base o Enterprise Value, então, que é o valor da empresa, foi de 5,7. Procedimento análogo, dividindo 140 bilhões e 140 bilhões, 3,4 milhões, pelo valor do EBIT, que é 24 bilhões 575,7 milhões. Temos em seguida o outro múltiplo, que é o NOPET, ou seja, o múltiplo do NOPET, o procedimento é análogo. Mais uma vez, divide o Enterprise Value de 140 bilhões, 140 bilhões, 3,4 milhões, pelo valor do NOPET, 16 bilhões, 220 milhões, dá 8,6. Então, observamos que o menor múltiplo é o do EBITDA, que é 4, porque o valor do EBITDA é sempre maior que o valor do EBIT, né? Em seguida, o múltiplo do EBIT 5,7 e o múltiplo do NOPET para esta condição 8,6. Estamos mostrando em seguida, definindo, mostrando o conceito, né, do que é um múltiplo ou de sua utilidade, que ele estima o valor da empresa com base nos múltiplos de outras empresas. Neste caso, no exemplo, conforme já mencionamos, a divisão do Enterprise Value, EV, pelo EBITDA, ou seja, 140 bilhões, 3,4 milhões, dividido pelo 34 bilhões, 579,7 milhões, dá um múltiplo de 4. Isso quer dizer, com base nesse referencial, de 4, é possível estimar o valor de uma determinada empresa, admitindo que esta empresa tenha as características ou perfil semelhante a esta da JBS. Empresas do mesmo segmento, da mesma atividade, com características muito próximas, de tamanho, de região e assim por diante. O uso do continuando com o uso de múltiplos de EBITDA, nós temos, portanto, trazendo agora o valor da JBS. No slide anterior, nós calculamos o múltiplo usando a própria JBS, mas normalmente se usa o múltiplo do mercado de uma outra empresa para aplicar uma empresa específica para saber quanto essa empresa vale para fazer a avaliação. Então, perguntamos, né, se não tivéssemos aquele cálculo, realizado aquele cálculo, qual seria a estimativa do valor dessa empresa, tomando como base o múltiplo? Então, quanto vale a empresa, avaliando por múltiplos. Então, temos o patrimônio líquido contábil da empresa, mostrado aí na linha 3, nesta tabela do lado direito, 49 bilhões, 808,9 milhões, que é uma referência contábil, é histórica, né? O valor efetivo de uma empresa normalmente é função da expectativa de resultado futuro para o investidor. Então, feita a pesquisa no mercado, então vamos supor que se obteve que o múltiplo para uma empresa do segmento de alimentos e bebidas, múltiplo de EBIT seja 5,3 e que o múltiplo de EBITDA seja 3,8. São referenciais do mercado, nós mostramos no slide anterior como se calcula e agora nós vamos fazer uma aplicação, esquecendo o cálculo anterior para que a gente possa ter uma estimativa do valor da empresa. Então, notamos, portanto, que nesta tabela, na parte inferior do lado esquerdo, o EBIT de 24 bilhões 575,7 milhões, depreciação e amortização,
10 bilhões e 4 milhões, e o EBITDA, que já é nosso conhecido aqui, de 34 bilhões e 579,7 milhões. Usando essas informações, o múltiplo de EBIT, né, que está, já comentamos, já fizemos a apresentação. Então, o múltiplo de EBIT é 5,3. Se pegarmos 5,3, que é o múltiplo, pelo valor do EBIT, 24 bilhões, 575,7 milhões, então estimamos o valor da empresa em 130 bilhões, 251,2 milhões. Tomando como base o múltiplo utilizado pelo mercado, o múltiplo de EBITDA de 3,8, então vamos multiplicar 3,8 pelo valor do EBITDA, que é 34 bilhões 579,7 milhões. Isto leva a uma estimativa de valor de 131 bilhões 402,9 milhões. Então, são referenciais que estamos fazendo essa aplicação prática para que você possa ter uma medida, visualizar isso de uma forma bem prática, o uso dessa ferramenta do múltiplo para fim de avaliação de empresa. Temos também o valor do patrimônio líquido, o valor de mercado, que é 48 bilhões 776,4 milhões. São o valor das ações, né? Temos o valor do patrimônio líquido, 49 bilhões 808,9 milhões, conforme já mencionamos em outros slides, né? Em termos de uma comparação mais direta, o valor do patrimônio líquido e o valor de mercado das ações, esses valores estão bem próximos, já comentamos que o valor contábil está superior ao valor do mercado. Vamos evoluir, né? Agora o EBITDA, utilizando ele como uma ferramenta de remuneração. Então, a remuneração e bonificação de unidades de negócio, remuneração de executivo e bonificação de unidades de negócio ou dos dirigentes dessas unidades, né? Algumas empresas, às vezes, determinam metas de faturamento. Entretanto, a meta de faturamento utilizada por uma empresa, uma vez atingida, ela pode não representar a contribuição dessa unidade para a geração de riqueza na própria empresa. Então, o faturamento, visto de uma forma isolada, pode não ser um indicativo adequado. Então, a empresa ou a unidade, a organização, ela deve buscar uma medida que reflita a contribuição da pessoa ou da unidade para a geração de riqueza. Então, os métodos ou os parâmetros referenciais, as métricas mais utilizadas são o EBITDA, o EVA e o ROI, eles podem ser parâmetros utilizados. O EVA, eu creio que seja a medida mais técnica para ser utilizada para fins de bonificação de remuneração de áreas de negócio, né? O EBITDA ele é bastante utilizado, porém o EBITDA ele desconsidera os juros, os impostos, a depreciação e a amortização. Voltamos a dizer que depreciação e amortização são gastos, custos ou despesas que têm significado porque a empresa utilizou os bens para desenvolver as suas atividades, portanto, não pode deixar de considerar a depreciação e amortização. Por exemplo, né? Os juros já é discutível, né? Em tese não deve cair, mas os impostos também devem ser considerados, porque os impostos representam o quê? Uma destinação líquida e certa do resultado. Então, o EBITDA, entendemos que ele também é falho para cumprir essa missão de remuneração e de bonificação de áreas de negócio. Então, medir a contribuição após os recursos consumidos, né? Aí já comentamos no item anterior, a depreciação e o resultado financeiro, né? Não são computados para fins de remuneração.
suporte da contabilidade gerencial. Então, uma empresa, para utilizar qualquer um desses três parâmetros mencionados no item 3, ela requer um suporte de controladoria com um relativo grau de sofisticação para que possa estar calculando o EVA, o ROI, e o próprio EBITDA para que possa identificar efetivamente a contribuição da unidade para a geração de riqueza. Em cima disso, ela possa estar fazendo a partilha, a remuneração, a bonificação em função dos resultados alcançados. As considerações relevantes. Vamos destacar que, em termos de avaliação, existem métricas diferentes e essas métricas levam a valores diferentes, né? As métricas, elas não são excludentes. EBITDA é uma medida frágil, conforme já mencionamos, né? As perspectivas do vendedor e do comprador de uma empresa, elas podem ser diferentes, tanto do ponto de vista, principalmente do ponto de vista do custo de capital a ser considerado em função do resultado que ser gerado no futuro. Então, quem está vendendo a empresa vai entender que a empresa, ou vai trabalhar no sentido de mostrar que a empresa apresenta um menor risco e, portanto, o custo de capital deve ser considerado, deve ser menor. Quem vai comprar vai estar visualizando ou procurando ou defendendo a ideia de que o risco é maior para que ele possa ter um custo de capital maior e, portanto, reduzir o valor da empresa para fins de realização da transação. O valor da empresa está associado, portanto, às expectativas ao futuro, valendo enfatizar que o valor contábil ele não expressa algo significativo para uma transação, porque quem vai adquirir uma empresa, ele, claro que está interessado no passado, em vista da solidez que a empresa apresente, dos números, dos resultados alcançados, mas o resultado, o benefício que ele vai obter estará associado ao futuro. Então, a relevância das orientações estratégicas na realização dos negócios, né? As projeções de fluxo de caixa trazidos ao valor presente, ou seja, os fluxos de caixa descontados. Mais uma vez, aí entrando a necessidade de definir um custo de capital a ser considerado. A remuneração de bonificações deve estar associada, conforme já mencionamos em slides anteriores, à contribuição que uma unidade de negócio possa trazer para a geração de riqueza pela empresa. Então, esses são alguns dos pontos que entendemos que mereça destaque em relação ao que foi apresentado. Apresento esses três livros como sendo três referenciais que podem contribuir com o seu conhecimento, com o seu aprofundamento, né? Especialmente análise financeira das empresas e valuation em projetos de investimento que tratam com valuation, principalmente, trata com bastante profundidade a avaliação de uma empresa e mostra o procedimento do fluxo de caixa descontado. Muito bem, agradeço a você que assistiu esse vídeo sobre EBITDA. Estou seguro de que os conceitos apresentados lhes serão muito úteis para a realização de investimentos. Por exemplo, convido você a assistir os nossos vídeos no nosso canal sobre crédito, finanças e controladoria. Receba o meu abraço e até breve.